Vou ser bem sincero assim com esse vídeo, que eu tô muito cansado e é uma ideia que eu queria fazer, que é um guia para você não se sentir muito perdido no seu terceirão, na sua fase de vestibulares. Eu acabei de enfrentar esse terceirão aí, é uma fase muito gostosa, que toda pessoa aí vai ter oportunidade, espero que tenha oportunidade, na verdade, de passar por, e de um jeito muito leve, de um jeito muito bom, e que vai marcar, assim, positivamente, e vai te deixar orgulhoso de ter vivido tudo bem legal. Não sei muito o que falar, mas enfim, eu tô com sono e eu queria fazer um vídeo para tranquilizar pessoas que vão passar pela mesma coisa que eu passei, porque isso foi uma coisa que me fez falta. Não sei se meu desempenho teria sido melhor ou pior se eu tivesse esse tipo de apoio. Por mais que seja um vídeo meio merda que nem esse. Só que eu tô muito cansado, cara. Não sei se eu vou entregar o que eu deveria. Mas eu sei também que se eu não fizer agora, depois eu vou perder as coisas que estão na minha cabeça aqui. Mais do que já perderam ao longo do tempo aí. Passou metade das minhas férias e eu ainda não fiz esse vídeo. Então vou fazer agora e que se foda. Tomara que isso te ajude em alguma forma aí nesse ano. Bom, primeiro para a gente criar algum vínculo, né, e não ser um completo desconhecido sem autoridade nenhuma, eu sou o Rodrigo, tenho 17 anos, passei pelo terceirão agora em 2025 e estamos aqui, né, velho? Sobreviventes do terceirão, muito felizes também, e vocês vão tá ligado por quê, né? A minha dica principal é que você aproveite muito, assim, não só os estudos que tem que ter, lógico, e eu vou falar também que não precisa ser um estudo neurótico muito intenso que vai te fazer mal depois. Guarda o que eu tô te falando. Você tem que aproveitar bem, você tem que estar bem, você tem que estar saudável. E bem eu falo fisicamente, quanto emocionalmente, quanto é, tudo, tudo. Para você conseguir encarar essa injustiça que é o vestibular, mas que não tem o que fazer, cara. Você tem que fazer isso aí, acabou. Eu prestei comunicação social. É o curso que mais se aproximaria do que eu gostaria de fazer. Eu já vou falar que eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Confesso que às vezes não sei se ainda bate uma insegurança do que se eu escolhi é realmente o que eu quero fazer, né? Mas enfim, eu não tinha certeza do que eu queria, não tinha certeza do que eu ia colocar na inscrição do vestibular até o final das férias de julho de 2025. Então fica tranquilo aí se você não tá ligado ainda, se você tá super avulso e não sabe o que quer fazer da vida. Eu sei que depende muito da condição de cada um. Eu sou de uma pessoa, uma classe média alta aí, e então os meus privilégios, minhas condições são muito diferentes. Eu sei que fazendo vídeo pro YouTube eu converso com várias pessoas aí de várias realidades que eu puta, posso nem ter ideia direito, então posso falar muita merda. Considere o que eu falo como uma bosta grande se isso não fizer sentido com a sua realidade. Mas vê, caso você via alguma coisa, eu estava satisfeito. Uma das coisas que eu percebi é que me fez falta saber o que eu queria desde o início do ano. Se você tem isso desde o início do ensino médio, ou sei lá, desde o início de antes até ainda, bom, mas repensa, cara. Repensa porque talvez você agora perceba que a sua decisão, a sua escolha que você fez há muito tempo, talvez seja um reflexo de influências que você teve que não refletem mais o que você sente, o que você quer. E, por exemplo, você queria alguma coisa que você achava que queria, mas na verdade eram seus pais que botaram na tua cabeça e você que não tinha muito discernimento de saber o que, que era teu pensamento, o que, que era a imposição dos seus pais, você acatou isso como se fosse uma coisa tua, só que agora não faz muito sentido para você, só que você tá no modo automático. Cara, pensa bem nisso aí. Por mais que muita gente aí possa ter possibilidade de escolher, não ter essa pressão de escolher o que fazer já no terceiro ano, é isso eu tô falando para os vestibulares assim de universidade mesmo, né? Principalmente Unicamp, Unesp e Fuvest que foi o que eu fiz, as paulistas. E Enem, né, também, certo? Mas dá uma repensada aí, cara, e dá uma pesquisada legal assim nos cursos. Tem uns cursos, por exemplo, Mediologia, que é o curso que eu prestei, que é dentro de comunicação social, só que é especificamente da Unicamp, não tinha ideia, cara. Foi um dos cursos que eu gostei de ver sobre o que era e me interessei bastante, achei que combinava muito comigo, então
pesquisem muito, e vocês têm tempo, vocês têm tempo. Tem um curso que chama Relações Públicas, que para quem trabalha com comunicação é importante saber. Eu não conhecia e vai que é um assunto que você gosta e é uma parte mais, acho, né? Agora eu não vou lembrar exatamente, mas de corporação, né? Uma parte mais de ver como seria a imagem de uma empresa frente a diversos setores da empresa, em frente ao público e tudo mais. É interessante ver toda essa gama de possibilidades que você vai ter para depois não escolher marcar um negócio no vestibular lá na inscrição e depois se arrepender porque tinha um curso mais da hora, né? No meu caso mesmo, eu para a USP eu me inscrevi em publicidade porque a nota de corte eu vi que era um pouco mais baixa do que audiovisual. Mas eu queria mesmo fazer audiovisual. E até fiquei sabendo também que muitas pessoas fazem publicidade lá na USP, passam, só que queriam fazer audiovisual no fundo, assim. Eu não sei se valeu a pena eu ter escolhido audiovisual. Tudo bem que nem saiu o resultado de nada ainda, né, das convocações. Mas se você quer um bagulho mesmo e tá receoso com a nota de corte, não cogita só ir pelo mais fácil, não. Pensa bem, assim, se você... Eu, no meu caso, eu me sentiria bem. Eu pensei que me sentiria bem fazendo publicidade e eu acho que se eu passar e fizer, não vai ser um problema pra mim, não. Mas, realmente, o que eu queria fazer lá era audiovisual. Acabei passando pra publicidade, pra segunda fase da USP, e acabei ficando um pontinho de diferença na nota de corte de audiovisual. Então eu poderia ter me inscrito na de audiovisual, mas enfim, não tinha confiança. E também uma coisa que ajudou bastante para mim foi fazer provas anteriores, sabe? Imprimir mesmo, gastar um dinheiro aí. E você que tá aí no começo do terceirão, guarda um dinheiro, mano. Guarda o dinheiro mesmo, porque vai, vai dinheiro. Vai dinheiro para inscrição, as inscrições são caras, vai dinheiro pro seu estudo, né, pro seu preparo. Tipo assim, quem não tem impressora tem que pagar pra imprimir, né? E é importante, cara, imprimir assim, porque você faz valendo mesmo, sabe? Até na segunda fase também, se você imprimir provas anteriores da segunda fase que são discursivas, geralmente, você escreve no papel mesmo, você tem a ideia de qual que é o espaço, enfim. Mas o que eu tava falando é sobre a decisão da sua carreira. Pensa muito bem e se você não pensou ainda, relaxa que você tem tempo, tá? Só acho que se você já tiver pensado bem no começo do seu ano aí, do terceiro, vai te ajudar legal, porque vai te dar uma motivação, vai te dar um gás, assim, que você vai acordar todo dia já sabendo o que você quer e trabalhando para isso. Que aí são, sei lá, matérias específicas aí que você precisa ter mais domínio, ou que você já tem domínio e precisa ficar melhor ainda, para as provas lá que exigem matérias específicas. Enfim, ó, qualquer dúvida que você tiver, manda para mim aqui que eu vou. Se eu souber, eu vou responder. Se não souber, eu vou ser sincero, vou falar que eu não sei, tá? Eu senti falta dessa motivação no meu começo aí, no meu primeiro semestre do terceirão. Tanto é que, por isso e por outros fatores, eu não consegui pegar no tranco para estudar e ter uma disciplina, ter uma rotina de estudos assim que rendesse, que pudesse render. Eu tenho uma dificuldade muito grande com violão, cara. Tem um violão que tá aqui na minha frente, tem outros aqui. E esse é o lugar que eu estudo, o que era pra eu estar estudando, só que não deu certo, durante esse primeiro semestre principalmente. Pô, o violão tá aqui, eu adoro tocar violão, mano. Eu nem sei tocar muita coisa, mas eu só pego e fico curtindo e isso toma uma tarde toda e é uma distração do caralho, sabe? E você perde muito tempo e não estuda. O que que eu acho, cara? Você sabendo o que você quer, traz uma motivação maior para você ter essa constância. Eu sou um cara que nunca teve uma constância de estudo, nunca, sinceramente, assim, eu nunca estudei. Comecei a estudar sério, sério, no segundo semestre do terceirão. Mas assim, eu ia bem nas provas, meu fundamental foi bem estruturado, bem consolidado, assim, porque eu era meio nerd. Aí no ensino médio que eu comecei a dar uma degringolada, né? Mas nunca cheguei a estudar, não. Só, sei lá, revisar conteúdo na véspera de prova, enfim. Cada terceiro deve ser diferente, mas no meu, você além de só revisar para as provas que você vai ter na sua escola, já é um treininho assim, meio merreca para a segunda fase dos vestibulares que geralmente são discursivas. Você vai estudar mesmo, cara. Você vai fazer exercício. Nunca fui cara de fazer exercício nas apostilas.
mas faz diferença, faz muita diferença, até porque se você tem uma apostila boa, se você tem um material bom, muitos exercícios que são de vestibulares anteriores, e muitos exercícios são parecidos com o que caem realmente, sabe? Os temas se repetem muito. Uma abordagem é diferente um pouquinho da outra, mas é sempre falando da mesma coisa. São quase que questões iguais, só que com roupagens diferentes. Então, eu tomaria muita atenção nisso, tomaria atenção em cada exercício que você for fazer. E se teu material não for bom, meu, corre atrás, principalmente dessas provas anteriores. Se você tiver um vestibular também em específico, que seja a sua meta principal, corre atrás dele, cara. Baixa PDF de prova comentada de resolução das provas anteriores e faz por aí, porque você tem que pegar o perfil da prova. Por mais que você saiba o conteúdo redondinho lá, você tem que pegar o perfil da prova, porque você vai saber como eles vão cobrar. Se eles costumam fazer mais questões de qual é a alternativa incorreta, aí te confunde, tu acha que é correta e marca errada lá, sabe? Então tem alguns perfis de prova lazarenta aí para você se atentar. E eu comecei a fazer provas anteriores só quando eu peguei no tranco mesmo. Foi quando eu percebi que a água estava batendo na bunda um mês antes da Unicamp. Foi muito bom ter feito isso, mas eu não sei se teria sido melhor se eu tivesse feito antes, tá? E foi bom também ter feito meio coladinho lá nas provas, porque eu tava com a cabeça fresca, assim, de como seria a abordagem para a prova que eu ia fazer valendo. Só que ao mesmo tempo, eu peguei o perfil de prova meio em cima, sabe? Eu poderia ter mais tempo para me preparar e algumas estratégias mais certeiras para as provas. Resumindo bem, a Unicamp costuma ser meio lacradora, pega uns temas polêmicos assim, e não é para ser difícil. Ela vem sendo, pelo que eu lembro, né, e dos comentários dos professores também, é meio interpretativo as coisas, dá para você conseguir desenrolar tendo uma base interpretativa, uma boa interpretação de texto e também o conhecimento do mundo, cara. O conhecimento de atualidades. Atualidades é muito importante para você, principalmente se você for fazer a Unicamp, né? Mas também a Unesp e a USP tem bastante atualidades. Eu acho que o Enem pega mais assuntos assim, pega alguns temas, umas notícias e tal, mas assuntos mais universais, assim, mais atemporais. Vê as notícias aí, vai se atualizando, vai vendo o que o Trump tá fazendo de bosta, que o Putin tá fazendo de bosta, que o Brasil tá fazendo de bosta. Você tem que ver isso. Por exemplo, caiu sobre incels na Unicamp, na primeira e na segunda fase. Na segunda fase foi tema de redação ainda. Então, meu, foca nisso, tá? Foca nisso. Treina muito a redação também. É um outro ponto, cara, que você não pode deixar de deixar. Não pode, sei lá, o que eu falei. É um bagulho que garante muita coisa aí na tua, boa parte da tua nota. Então foca na redação, se você tem uma escrita ruim, porra, melhora, cara. Não usa o GPT não para fazer essas redações. Treina mesmo, repertório, se precisar de repertório sociocultural, se precisar de uma estrutura assim já pronta, não confiaria em redações prontas já, repertórios prontos assim, até porque o Enem já tá mais rígido com isso e isso não vale a pena usar não. E a Unicamp e a USP estão dando uma flexibilizada, né? Eles fazem textos diferentes de dissertação. A USP está seguindo a linha da Unicamp um pouquinho. Não sei se eu falei também, mas sabendo o curso que você quer, você consegue focar mais nas matérias que você precisa focar. Outra coisa que me ajudou bastante foi o GPT. Cara, não foi para fazer redação, como eu falei, pra você não fazer, mas foi para me organizar assim. Até na hora de escolher meu curso, o que eu queria fazer da minha vida, pedi para ele fazer um teste de personalidade, um teste de vocação. E só que assim, muito específico, fui dando muitos comandos para ele lá e para que seja bem certeiro, né? E eu dei muitas informações para eles riquíssimas sobre a minha vida. Se ele um dia se voltar contra mim, ele consegue me matar facilmente. Me ajudou bastante para escolher o que eu queria. Também para pesquisar lugares e vestibulares e tudo mais. Por mais que, porra, ele erra bastante, então você tem que dar sempre uma conferida aí nas pesquisas que ele faz. Mas me ajudou, me ajudou.
Inclusive, quando eu fui estudar mais pro meio do ano, lá pra segunda metade do ano, eu fui fazendo meio que um relatório, um diário de bordo com ele, falando o que que eu tive dificuldade no dia, o que que eu tava dominando, tipo, macete que eu precisava decorar com urgência, que era um conteúdo defasado de anos. E aí eu falava pra ele ir me resgatando essas informações ao longo dos meus estudos. Até na hora de eu fazer os simulados aqui, as provas anteriores, que inclusive é bom você cronometrar o tempo para você saber ter esse controle de tempo, para você ver seus acertos e ver seu desempenho. Então fui enchendo o cu do GPT de dado aí, e ele foi me fornecendo várias análises, e como ele é um computador, né? Muitas estatísticas lá, muitas análises deles me ajudaram assim, me sentir. E ele te dá uma segurancinha também. É perigoso a segurança que ele dá, mas ele sempre fala: ô, legal o que você tá fazendo, você tá realmente se empenhando, não sei o que, não sei o que lá. Isso para você que precisa disso é legal, né? Uma coisa que me ajudou muito também foi fazer exercício físico. Se você tiver uma disciplina de exercício físico, para mim era até mais fácil do que de estudo mesmo, te ajuda a ter disciplina em outras coisas. Eu comecei isso também no na segunda metade do ano e foi muito legal, assim, para minha própria autoestima, de me olhar no espelho e falar: caramba, eu tô mais forte, na facilidade e disposição para outras coisas também, para a própria disciplina dos estudos e a tua saúde mental, cara. Você precisa estar bem. Ainda mais que é um dia de prova que vai definir o teu futuro e tu tem que estar bem nesse dia. Então eu farei de tudo para ficar tranquilo no dia, porra. No dia da prova, no dia antes da prova, mano, faz, sei lá, velho, faz qualquer coisa suave, suave assim, mano. Relaxa, vê um filme bem porqueira que se ama, é, e só distrai a mente, relaxa aí, faz alguma revisãozinha ou outra, mas dorme bem, faz exercício, descansa, porque tua mente tem que estar tranquila, cara. Uma das coisas que me fez diferença demais foi eu estar tranquilo fazendo as provas. Nos dias das provas mesmo. Isso derruba muita gente mesmo. Além do burnout, que aí tu vai ter alguns picos de estresse aí durante o ano, que, beleza, normal se você conseguir lidar bem. Agora, se você se afundar nisso aí, mano, puta, que adianta você ter estudado tanto pra depois você não conseguir mais raciocinar direito, cara? Você entrar em depressão porque você cansou. E isso eu falo porque eu já ouvi casos disso, né? Próximos. Então, preste atenção na sua saúde física. Isso vai se refletir na sua saúde mental. E, porra, alimentação. Não vai comer porqueira, não vai comer McDonald's, não vai fazer essas porra de monte, cara. Tem que focar e é tudo interligado. Tu tá estudando biologia, você tem que saber. Castanha é bom, tem selênio, tá? Castanha do Pará, se eu não me engano. Leva na prova aí. Não sei porque eu falei isso. Minha professora de química fala isso. E tu se sente com uma segurança maior também. Acho que tu deveria também prestar, por mais que você tenha uma em específica, a sua meta principal, presta pra mais, cara. Eu senti que a Unicamp foi a minha primeira prova que eu fiz valendo lá. E ela abalou muita gente da minha sala, me abalou um pouquinho também. Foi a primeira e a gente tava meio, porra, caralho, é isso então que a gente vai enfrentar durante as próximas, sei lá, 7 semanas. Enfim. Ó, mano, minha bateria tá piscando, se acabar o vídeo foi mal, tá? Então, ter um leque assim de vestibulares te dá uma gama de possibilidades maiores. Porque, porra, se um dia você tava mal em um vestibular e era o único que você ia fazer, porra, você perdeu, mano. Agora, se tem outros vestibulares, você consegue se redimir para os próximos, você consegue se preparar melhor para os próximos, você consegue, enfim, ter uma segurança. Se você pegar um vestibular mais fácil e fazer também, valendo, né? Se inscrever e fazer. Ou um vestibular mais particular, assim, tu já tem meio que uma garantia de que você vai passar em alguma coisa. E isso psicologicamente vai te fazer se sentir melhor, já. Tá ligado? Então você vai fazer as outras provas um pouco mais leve do que você faria
se você não tivesse esse teu porto seguro ali. Eu tenho a sorte de que meus professores são, além de, foram excelentes, né? Mas também foram muito receptivos a qualquer dificuldade que a gente tivesse. Então eu também tô aqui, caso alguém for ver esse vídeo, né? Porque eu acho que ninguém vai ver, mas para ser receptivo com você e ter empatia também, porque eu precisei de ajuda e você vai precisar de ajuda também, possivelmente, e a gente tá junto nessa, porque, cara, isso tem que ser passado por todo mundo. Então, só tamo junto e força. Força, guerreiro. É uma experiência muito gostosa da sua vida, cara. Viver o terceirão, estudar. Estudar não tanto, mas assim. Você vai ver que você vai sentir falta depois. Então aproveita o presente. O processo mesmo, cara. Seja feliz. Seja feliz, por mais que você se estresse em alguns momentos com o estudo, tá? Eu não sei o que mais eu teria pra falar, mas se tiver alguma outra coisa, eu vou deixar na descrição. Ah, pro Enem, mano, usa o Mac Enem, na plataforma lá do Gov. Os caras. Quer dizer, eu não sei agora com o caso de Clay se os bancos de dados deles vão. Sei lá o que vai acontecer, mas até o momento, mano, é top. Me ajudou demais, ainda mais porque eu sou um cara total de humanas, assim, e sou uma merda em exatas e biológicas, naturezas e. Enfim. Vai te ajudar. Meu tempo tá acabando aqui. Porra, os livros obrigatórios, é verdade. Eu li tudo da Unicamp um mês antes e eu consegui desenrolar. Depois fiz USP e consegui passei para a segunda fase. Agora não sei se eu passei da segunda fase, mas sem ler, cara. Eu li um terço de um livro da lista obrigatória lá da USP e a minha meta principal era a Unicamp, então eu li tudo da Unicamp um mês antes. Então eu vi a análise, li. Não me ajudou muito, assim, eu errei várias coisas, mas foi legal. Então, ler que é importante, mas também não fica na neura que você tem que ler desde o começo do ano, tem que ler no ensino médio, durante o ensino médio todo, para no terceiro ano você estar preparado. Claro, se você tiver muitos vestibulares ou muita coisa para estudar, vai te comprometer um pouco, vai te atrasar um pouco, vai te atrapalhar um pouco essas leituras obrigatórias. Ainda mais se você não tem o costume de ler. Mas acho que é bom ler, tá? Por mais que não tenha me ajudado muito, qualquer ponto conta. E não dá para prever também o que a banca vai querer. Então, é bom ler. É bom ter uma ideia, assim, tipo, não vai cru, tá? É a única coisa que eu peço é que você não vá cru. Vê algum resumo, vê alguma, nem que seja audiobook, sei lá, análise. Te vira, irmão. Te vira. Qualquer dúvida, tamo aí, cara. Eu tô com sono, tô acabado, tô destruído. Eu deveria estar falando muito mais coisa aí que eu tenho anotado. Anotado não, que eu tenho na minha mente. Mas acho que não vai surgir mais nada aqui. Então, boa vida pra todo mundo aí. Que vocês tenham um terceirão muito foda, tá bom? Vocês vão ter.